terras raras viraram um novo petróleo do século XXI. São essenciais para a tecnologia, defesa e energia e estão no centro de uma disputa global entre as grandes potências. Hoje, a China domina essa cadeia com ampla vantagem. Já os Estados Unidos buscam alternativas para reduzir a dependência de outros países. Nesse cenário, o Brasil surge como parceiro potencial, porque ainda não tem capacidade industrial para disputar esse mercado. O tema virou palco de discurso político internacional. Durante o evento conservador em Dallas, nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro defendeu o Brasil como solução para os interesses estadunidenses no setor. Porque o Brasil é a solução dos Estados Unidos para romper a dependência da China em minerais críticos, especialmente elementos de terras raras. Essa fala do pré-candidato à presidência levantou um alerta, com o país oferecido como fornecedor de recursos brutos, mas sem nenhuma garantia de desenvolvimento industrial ou tecnológico. A declaração do senador provocou reações e o tema reacendeu um debate antigo na história do Brasil: o risco de entregar riquezas naturais sem construir a soberania do país. Segunda-feira, 6 de abril de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes no ICL Notícias e aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje meu convidado é o professor engenheiro Adão Vilaverde, ele é professor de Gestão do Conhecimento da Inovação da Escola Politécnica da PUC do Rio Grande do Sul. Professor, seja bem-vindo. Tudo bem, para mim é uma satisfação enorme poder participar do teu programa. Uma satisfação te receber também, professor. E eu quero começar trazendo uma notícia recente, sempre importante para localizar a nossa audiência nesses temas, né? Houve um discurso na CEPAC, a Conferência Conservadora do Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência pela extrema-direita, oferecendo o Brasil como a solução para que os estadunidenses consigam driblar uma dependência da China em minerais críticos e terras raras. Então, para o começo de conversa, eu quero te perguntar, pedir para nos lembrar o que são as terras raras, né? Quais são as maiores reservas mundiais que nós temos hoje, porque aí a gente está falando de um papel que envolve Estados Unidos, China, Brasil, né? O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, não é isso? Perfeito, exatamente. Olha, Gabriela, esse tema é muito importante, ele é um tema estratégico para a nação, né? Não é à toa que ele foi discutido num evento global, ou seja, tem muito interesse neste tema. Para quem não vive o cotidiano do tema, vamos dizer assim, as terras raras são elementos químicos, eles são 17 elementos químicos que têm o seu grande handicap, que tem propriedades fundamentais. Que propriedades são essas? Eu diria assim, ele tem propriedades magnéticas, ele tem propriedades de luminescência, né? Ele tem propriedades eletroquímicas, né? E ele tem propriedades catalisadoras de provocar processos, né? Eles são encontrados assim, ou em argilas iônicas, que a gente chama, ou em rochas mais consistentes, que precisam ser trituradas, né? E, portanto, precisa, para chegar neles, evidentemente, fazer prospecção, ter que processá-lo, ter que buscar tirar esses materiais. Agora, por que eles se constituem de materiais assim extremamente importantes, né? Porque eles são de grande uso, vamos dizer assim, nesse mundo da eletroeletrônica, que é o mundo que envolve a gente hoje, né? Que vai, por exemplo, nos automóveis, vai nos televisores, vai nos vídeos de televisão, vai nos equipamentos de saúde, vão nos eletroeletrônicos que a gente usa no cotidiano, né? Vai fazer alguma coisa com raio laser lá, é necessário
que a gente utilize esses produtos no quê? Na constituição dos equipamentos que formam, que nós vamos utilizar, ou seja, nos produtos que nós vamos utilizar. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, eu só vou citar aqui para o nosso quem nos assiste, aviões, veículos eletroeletrônicos, lâmpadas, fibras óticas, lasers cirúrgicos, enfim, para citar coisas que eu já havia referido antes. Agora, eles não são a mesma coisa de algo que é muito comum, talvez mais conhecido para nós, né? Que não são terras raras, mas são confundidos com as terras raras, que são os chamados minerais críticos. Aqueles que a gente usa no semicondutor, por exemplo, nos chips. Aí é o silício, aí é o galho, aí é o grafite, aí é o níquel, aí é o cobalto. Esses materiais, vamos dizer assim, são mais conhecidos do ponto de vista das pessoas e de contato das pessoas no mundo com esse material. Todo mundo sabe que faz um chip de um silício. Então, os materiais chamados terras raras, eles têm essas características, ele tem essa sincroluminescência, são magnéticos, deles se produzem ímãs super especiais, são eletroquímicos, papapá. Ou seja, quer dizer, então, tê-los tem um valor enorme porque eles são fundamentais para esses equipamentos que eu referi aqui. Então, portanto, essa referência inicial que você fez de que uma representação brasileira foi a uma conversa globalmente e diz que poderia oferecer o subsolo brasileiro para isso, quando o subsolo brasileiro ele tem a quarta parte desses produtos mundiais. A metade fica na China, a outra quarta parte no Brasil e a outra quarta parte no mundo. Veja o que a gente está falando. Nós estamos falando aqui de 75% do tema. 25% fica no Brasil e 50% fica na China. Então, portanto, do meu ponto de vista, e agora entra o meu ponto de vista, esse material não pode ser tratado do ponto de vista de uma visão extrativista, do ponto de vista meramente de um commodity, por exemplo, que você pode pegar ele, ou você abre as fronteiras do Brasil e o subsolo do Brasil para outros prospectarem e depois levarem isso aí sem agregar nenhum valor ao que a gente tem aqui no nosso subsolo, ou a gente faz o seguinte, a gente tem uma política enquanto país, enquanto nação, para enfrentar esse tema. Né? Sim. E esse tema pode ser enfrentado com uma característica assim, que ela é muito importante, ela pode ser o grande diferencial brasileiro. Né? Ou seja, como é que você pode fazer isso aí? Para dominar, o Brasil já tem muito estudo sobre esse tema. O Brasil tem um centro no Rio de Janeiro que estuda o tema, tem prospecção desse tema em Goiânia, tem em Minas Gerais, tem no Amazonas, mas ainda em muito pouca quantidade. Então, você abriu o nosso subsolo, abriu o nosso país para deixar que alguém tire de qualquer maneira isso aí, nós vamos perder um ativo super importante. Professor. Um ativo super importante. Por que o ativo será super importante? Porque ele é conformador desses produtos que eu acabo de dizer aqui. Imagina, ele é conformador de um equipamento como um avião. Claro. Né? Uma aeronave, um automóvel, um telefone, um computador, enfim, ele está num equipamento caríssimo, por exemplo, na área de saúde, para fazer exames ultra complexos que exigem ímãs de altíssima qualidade, exigem um laser de última qualidade, ou seja, esses materiais críticos são a base disso. Então, eles têm um valor enorme. Eles não podem ser vendidos. Né? Primeiro, não podemos escancarar o nosso subsolo para deixar qualquer um tirar. E dois, nós não podemos nem tirar isso aí, até porque tiragem é outra discussão, mas é complexa, mas não podemos tirar, nos dão o direito de prospectar isso sem agregar valor a isso, Adriana, ou Gabriela, sem agregar valor a isso, porque aí ele vira um ativo muito importante. Né? Nas cadeias produtivas das mais variadas indústrias, né? Por exemplo, a minha área é a área de semicondutores. Na cadeia produtiva dos semicondutores, por exemplo, o ativo, o produto que é o chamado silício, é a base dos semicondutores, ele é um ativo fundamental. O hélio, por exemplo, que ele serve a um gás que tem lá no Catar, que serve para ser utilizado nas máquinas que fazem
a fabricação, a prensagem dos chips, por exemplo, que, aliás, nesse momento está com enorme dificuldade para transitar globalmente em função da guerra dos Estados Unidos, do Irã e Israel, né? Quer dizer, então, esses produtos eles viram ativos fundamentais. O governo federal começou a discutir recentemente um projeto para criar uma nova estatal para cuidar das terras raras, né? Analisar os minérios, enfim, verificar essa potencialidade de tratar, inclusive, de acordos tecnológicos, eventualmente, com outros países. Então, tem tudo a ver com essa discussão que a gente está trazendo aqui, né? Então, aproveitando que estamos justamente nesse processo de discussão para se formar essa estatal, quais são os cuidados que o senhor avalia com a sua experiência que devem ser levados em conta para garantir a proteção das nossas riquezas, né? Qual deve ser o papel do governo federal na sua avaliação? É de um regulador? É fomentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento? Claro, perfeito, excelente a pergunta, Gabriela. Eu acho que é papel e a função pública do Estado brasileiro, né, ter, vamos dizer assim, uma condição, eu chamaria assim, de indutora, né? De indutora, de emuladora de políticas no campo da estratégia. Isso aí é campo da estratégia, né? Isso é campo da estratégia. E acho que é perfeitamente possível combinar uma ideia de mercado com presença de uma empresa pública e com a presença de empresas privadas. Não há nenhuma incompatibilidade disso. Aliás, em todos os lugares do mundo onde essas questões estratégicas são questões assim que deram retorno aos países, sempre teve os seus respectivos estados fazendo indução de políticas e, sobretudo, fazendo enormes investimentos, né? O próprio Vale do Silício, por exemplo, nos Estados Unidos, olha o que eu vou falar, o próprio Vale do Silício nos Estados Unidos, nessa área de semicondutores, não pensem que ele não tem recurso público, ele tem muito recurso público. Ele tem da indústria de segurança, ele tem da indústria de guerra, ele tem da indústria elétrica, ele tem da área da agricultura, ele tem enormes recursos. Então, sim, o Brasil tem que induzir políticas nesse sentido e, obviamente, tem que ter regramentos para poder fazer com que o Brasil, com todo esse ativo que o Brasil tem, com toda a biodiversidade brasileira, e sendo o segundo local do mundo onde nós temos as maiores jazidas, vamos dizer assim, os maiores contingentes de terras raras no mundo, nós temos que ter, sim, uma política de rastreabilidade socioambiental, nós temos que ter respeito aos biomas locais e às condições locais, nós temos que ter respeito a comunidades locais e às condições de especificidades, e temos que, ao implementar uma política, vamos dizer assim, de mineração, uma política de extração, seja via essas, vamos dizer assim, terras iônicas ou argilas iônicas, ou seja via rochas, que precisa ser triturada, e é um tema mais complexo, mas não interessa, seja via uma ou seja via outra, o Brasil tem que procurar fazer com que a nossa atuação, seja pública, seja privada, seja de baixíssimo impacto ambiental. O menor, evidentemente, possível. E depois de muita agregação de valor, porque esses dispositivos serão um enorme negócio, eles serão um business para o Estado brasileiro. Por isso que todo mundo quer. Na China, essa questão que o senhor tocou é super importante, né? Na China, em torno de 0,1%, né, desse volume que é extraído é de fato terras raras, né? O resto seria rejeito. Perfeito. Então. Eu sabe que eu esqueci de uma coisa, Gabriela. Nós falando de terras raras, a gente vai falando e vai atalhando os caminhos, né? Mas vale a pena o que eu vou dizer, veja. Terras raras, pessoal, ela existe, olha a contradição, ela existe em abundância no subsolo. Ela existe em abundância. Ela é chamada de terras raras porque para a gente chegar nela é um processo difícil, é um processo caro, é um processo que exige um domínio. Por exemplo, os especialistas no tema dizem que você, para sair da jazida, né, para sair da jazida e lá na jazida buscar, fazer todo o processo e chegar lá no ímã esse que tem um valor absolutamente extraordinário,
dizem que tem de 6 a 7 passos, assim, que são passos fundamentais. O primeiro deles é você encontrar um depósito de terras raras que vale a pena você investir e prospectar lá, porque isso aí tem custo. Depois você tem que passar pela extração disso aí. Depois que você extrai, você tem que purificar isso aí, né? Depois que você purifica este material, você tem que separar ele. Aí são processos químicos e de redução assim absolutamente complexo, exige estudo, exige. Aí entra o tema de investimento da pesquisa do Estado, ter muito investimento e recurso nesse sentido. E depois você vai transformando isso aí numa espécie de uma liga metálica. Isso aí se transforma nos lingotes, assim, né? Que é a matéria-prima, depois é um lingote, inclusive, protegido com um determinado tipo de produto, e depois vendido valendo um valor absolutamente extraordinário. Isso chama-se agregar valor. Agora, o que para fazer isso aí? Precisa muito investimento. Até a China hoje, que tem 44 milhões de toneladas, o Brasil tem 23, tá? No seu subsolo. Até a China hoje prospectou muitíssimo pouco disso aí. Mas o que tem desses ímãs absolutamente especiais, usado para esse tipo de dispositivos que eu citei aqui, como desde aviões, passando por materiais cirúrgicos, materiais de exames de saúde, passando por lâmpadas, por aparelhos de televisão, por telas de os mais variados aparelhos e tal. Tudo isso aí é fornecido hoje pela China e, portanto, a China tem uma espécie de quase um monopólio desse negócio. E nós, com a metade disso aí, temos pela frente, seguramente, um dos maiores mercados globais que os outros países não têm e, por isso, tem interesse em querer, vamos dizer assim, ter a soberania sobre as nossas terras raras, que nós não devemos fazer. Né? Não devemos fazer, nós devemos... Porque isso é um tema de quê? Né? É um tema que eu diria assim, ó, ele é três coisas. Né? Ele é três coisas. Ele é business, é negócio. Então, vou começar pelo mais objetivo, ele é negócio. Segundo, ele gera emprego, gera renda. Terceiro, ele vai deixar recurso aqui, vai gerar valor para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, para todos os estados que fizerem isso. Né? Vão melhorar a vida das pessoas, vão gerar emprego mais do que já geramos e vamos crescer, vamos desenvolver. Vamos movimentar o nosso setor técnico-científico brasileiro, que vai ter que estudar mais, que vai ter que dominar mais, ou seja, vai aumentar a nossa autonomia e independência científico-técnica do país. E, portanto, depois de dominar esses materiais, eu diria que ou ter expertise nesses temas, e ele virá um produto brasileiro, por exemplo, que a gente pode, inclusive, vender como ativo brasileiro, ele torna-se, eu diria assim, um ativo de soberania de nação, né? De soberania geopolítica de nação. Isso. Aí já vão tratar de questões de geopolítica. Isso é absolutamente fundamental e me faz pensar aqui que recentemente o estado de Goiás assinou um memorando direto com o Departamento de Estado americano, né, sobre minerais críticos. E aí gerando diversas críticas sobre invadir competências que são da União, né, professor? Claro. Como é que esse tipo de acordo... Porque aí vira um acordo pulverizado, né? Claro, Enfim. aí tem um erro, né, Gabriela? Você tem que ter uma política que construa um guarda-chuva brasileiro, vamos dizer assim, né? Isso. Guarda-chuva de políticas, um guarda-chuva de normativas, um guarda-chuva de regras, né? Quer dizer, esse tema ainda é um tema, vamos dizer assim, não está hierarquizado enquanto políticas para os estados de um modo geral, né? Aliás, a extração de um modo geral ela é primária, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente tem que entender de que nós vamos extrair um material estratégico e que qualquer iniciativa que um estado, seja Goiás ou qualquer outro estado brasileiro que detenha conhecimento, expertise ou inteligência no tema, não pode fazer acordo bilateral com ninguém, né? Porque o acordo bilateral é um acordo de submissão, né? Vai ser um acordo de entrega, vai ser um acordo de você entrar na parceria, vamos dizer assim, que com certeza quem vai querer fazer a parceria com você é querer levar esses ativos daqui. Então, o país tem que ter política, o país tem que ter regra, o país tem que aproveitar. Por isso que eu digo que a nossa forma de prospectar esses materiais
de terras raras, ela tem que partir desse conceito de que a gente pode fazer isso aí de forma sustentável, né? A gente pode fazer isso aí sem agredir o meio ambiente, sem agredir as comunidades locais, sem agredir as culturas locais, sem causar... Não adianta crescer e desenvolver e produzir ativos enormes, vamos dizer assim, de conflito no seu país. Eu sempre me lembro, inclusive, de um período aqui no estado do Rio Grande do Sul, de uma indústria que era muito forte aqui, que era a indústria do calçado. Essa indústria do calçado aqui no Rio Grande do Sul, que era muito forte, gerava muito emprego, mas por um largo período ela jogou nos rios aqui do estado do Rio Grande do Sul um produto que praticamente contaminou todos os rios gaúchos, né? Então fica a pergunta, né? Quer dizer, a gente tem que crescer, gerar emprego, desenvolver, agora o desenvolvimento não pode ser a qualquer custo. O desenvolvimento tem que ter políticas, tem que ter regras, tem que ter orientações, tem que ter financiamento, tem que ter apoio do Estado e pode ter sim a presença do Estado e a presença do setor privado, e com regras eles podem coabitar perfeitamente e trazer enormes dividendos para a região, para o país, para a localidade ou, sobretudo, para a nação. Ainda mais em tempos de que a soberania é determinante para os países. Professor, aqui também, pegando dados sobre a China, e o senhor me corrige, claro, se isso não tiver Pois preciso, não. tá? Mas a China domina quase 90% da capacidade de processamento, né, das terras raras. Perfeitamente. Então, o que que falta para o Brasil, retomar, escalar tecnologias também, da separação desses elementos que o senhor estava explicando aqui? A gente já É, teve isso no passado? Quanto tempo é. levaria para desenvolver isso? A gente tem muita expertise nisso aí, né? Vamos dizer assim, tem inteligência, tem centros que estudam, tem grupos de trabalho nas universidades, tem grupo de pesquisa, tem grupos técnicos. Uhum. Só que para fazer, para transformar isso aí, ou seja, para sair como se diz, lá da mina e chegar lá no ímã, fazer todo o processo de transformação, exige muito investimento, exige muitos recursos, né? Existe forte recurso. E difícil, e nunca os recursos vêm antes das políticas, nunca os recursos vêm antes de regramento, porque senão vira a casa de qualquer um, né? Se a É. gente deixar prospectar isso aí de qualquer jeito, a gente sabe como é que vai acontecer. A gente já teve experiências de prospecção no Brasil outrora que foram uma tragédia, né? Então, o que, que acontece? Tem que ter políticas, tem que ter regramentos, tem que ter parcerias, inclusive. Eu não vejo problema em fazer parcerias dentro de regras, dentro de condições, dentro de políticas de sustentabilidade e proteção do meio ambiente. Perfeitamente o país pode fazer isso aí. Agora, o país tem que dirigir políticas e nós temos que ter investimento e buscar parceria que pode fazer investimento aqui também. Nós não devemos dizer o seguinte: olha, nós não queremos investimento, quem sabe precisaremos de investimento, né? Agora, nós não podemos renunciar ao nosso papel, não podemos renunciar às nossas funções, não podemos renunciar à nossa condição de Estado indutor, regulador e orientador de políticas, porque isso aí é muito chave para que a condução desse processo se dê dentro desse ambiente, eu diria assim, de sustentabilidade, que é o ambiente que a gente prega para o nosso modelo de desenvolvimento econômico e social. Nós não queremos um desenvolvimento predatório, não queremos um desenvolvimento a qualquer custo, nós queremos um desenvolvimento, um país que se cresça, que se desenvolva, gere emprego, gere renda, né? Empregue as pessoas de forma qualificada, respeite a vida das pessoas, a qualidade da vida das pessoas, mas, sobretudo, respeite o locus, o entorno onde as pessoas vivem, sobrevivem e dependem da natureza. Aí a gente está falando de um futuro de curto, médio ou longo prazo? Professor, a gente falou aqui na possibilidade É, na verdade, processo já de criação de uma Terra-Brás, né? Até o nome já está sendo é, discutido. O Brasil, eu ele vai diria ter uma que política nacional em quanto tempo? vai ter, claro, já tem toda uma discussão, inclusive tem a Associação Nacional, que já provocou muito debate sobre o tema, né? Eu acho que o próprio avanço da chamada nova economia 4.0, 5.0, enfim, né, a demanda por dispositivos que exigem esse tipo de material, tipo terras raras ou tipo minerais críticos, né? A própria dinâmica do país ir entrando e incursionando nessa economia, o Brasil, exatamente por sua enorme capacidade existente neste campo e por ser um país com muita diversidade, com
uma biodiversidade enorme e tal, o Brasil tem que se apresentar nesse processo com esse diferencial que eu diria assim, de ambientabilidade, né? Ele tem que se apresentar com isso. E se o Brasil fizer isso, eu tenho certeza que nos próximos anos nós podemos acelerar a construção desse processo. Agora, o meu medo é acelerar sem política, é deixar fazer extração sem política. Então, como já há movimentos fortes, inclusive no Congresso, aliás, alguns não gostam desses regramentos, alguns rejeitam essas discussões e tal, preferem que não tenha nenhum regramento para poderem atuar de qualquer jeito. Mas à medida que o Brasil for construindo política, for construindo diretrizes, tiver programas, tiver formas de financiamento, instrumentos para isso, e construir e constituir parcerias internacionais, inclusive, de modo a ajudar a alavancar essa indústria, o Brasil pode dar passos importantes. Por quê? Porque conhecimento, inteligência, expertise local nós temos. Nós temos muita gente dominando esse tema, nós temos muita gente, inclusive, que é contratado aqui no Brasil para ir para fora para auxiliar externamente nesse processo de terras raras, ou seja, de tirar o ímã lá da mina e levá-lo até... tirar a terra rara lá da mina e levar a construção do ímã lá na ponta da cadeia, que agrega um enorme valor nesse campo, digamos assim, dos materiais críticos das terras raras. É isso, professor, eu quero te agradecer, mas essa sua fala, né, parece que nos coloca, pensando, olhando para isso, nos coloca como protagonistas dessa história, né, protagonistas globais e não mais esse, assim, alvo desse campo de batalha de potência estrangeira. Acho que essa é a visão, assim, que me coloca. Sem nenhuma dúvida, eu acho que não há mais espaço para você ser refém de uma lógica, eu diria assim, eu não gosto de usar muito esse termo, mas quase colonial, né? Isso. Quase colonial, né? Quer dizer, de achar que você tem que fazer extrativismo ou deixar que façam, ou você faz extrativismo e entrega sem agregar valor, ou pior ainda, deixar que os outros façam extrativismo aqui. Ou seja, quando na verdade o que todos querem é ter isso aí. Por quê? Porque o que acontece se a gente domina isso aí, vai ser mais fácil, porque a gente vai vender com valores importantes, claro. E vai ser mais fácil, inclusive, para equilibrar as balanças comerciais do Brasil na área de eletroeletrônicos, por exemplo. Exatamente. Porque o que faz o Brasil hoje? O Brasil vende produto in natura e compra eletroeletrônico com altíssimo valor agregado. É isso que o Brasil fala. Excelente, professor. Um prazer te conhecer, aprender com o senhor, professor Adão Vilaverde. Por favor, a gente que aprende Obrigada. Também nas perguntas, né, Gabriela? Fico muito honrado em poder contribuir com o ICL. Imagina, eu que fico honrada. Obrigada e até uma próxima oportunidade, professor. Para mim é uma obrigação fazer essa. Sempre que provocado, fico à disposição. Excelente. Obrigada e um grande abraço. Forte abraço. Você também que me acompanha aqui no Em Detalhes, quero te fazer um convite para participar com a gente da nova aventura que o Eduardo Moreira, você que já assistiu o Vai Pra... Aliás, o Vai Pra China é o novo, né? Você que já assistiu o Vai Pra Argentina, você também que já assistiu o Vai Pra Cuba, agora estamos chegando com o Vai Pra China, agora sim, Eduardo, estreia dia 12 de abril, vem junto com a gente, vai ser um domingo, 8 horas da noite, domingo é um dia perfeito para aquela sessão de cinema junto com a família, aproveita e também a gente vai ter uma desconstrução dessa avalanche de desinformação a respeito da China, nesse cenário de disputa geopolítica, falamos muito da China neste programa, então essa oportunidade, vai em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail, você vai ser avisado que o nosso documentário está começando. Claro que a gente vai trazer também uma análise. Sempre tem debate nas nossas sessões de cinema, então vale muito a pena acompanhar. Estamos muito felizes de compartilhar sempre com vocês as nossas novidades aqui do ICL. Seguimos na nossa programação, tem Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio, tem conteúdo novo de segunda a sexta. Até amanhã. Turma, olha só essas cenas do nosso documentário sobre a China. Bora conhecer uma das empresas de tecnologia mais bombadas da China? Vem comigo conhecer a Deep Robotics.
Our robotic dog has many applications. They can entertain people, take care of old people by monitor his condition. They can help the people to prevent their home from stealing. The robot can patrol and inspect for a certain residential area or inside the factory to check if there are any potential fire is just happened. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.